Salve, salve, senhoras e senhores! Como não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui na Escola Até Aprovação. Hoje estamos com trajes um pouco diferentes. Viemos aqui na tentativa de colocar José Roberto Melo Porto para ter o mesmo afinco que ele tem nas outras áreas da vida também, pela área física da vida dele. Vamos ver se vai funcionar esse projeto. Mas hoje estamos aqui com um novo quadro, Resenha da Aprovação. Fala aí, não é isso? Resenha da Aprovação, pessoal. Nossa ideia é que nesse programa a gente possa conversar sobre concurso público, estudo, tudo que foi importante para mim e para o Vitor, mas a gente receber também vários amigos, vários que vocês conhecem, professores, outros aprovados, alunos nossos, enfim, é um lugar para a gente conversar sobre aprovação para concurso, que a gente percebeu que, caramba, há 6 anos a gente está aqui, a gente produz muito conteúdo, mas vamos dizer assim, a gente nunca teve um lugar para conversar sobre concurso público, né? Como se fosse um podcast, mas você pode ter vários formatos. E aí é um projeto que estava há muito tempo para sair, agora a gente está saindo do papel. Hoje, como o Vitor falou, estamos aqui na minha casa, que é meu escritório de casa, sejam bem-vindos. E a gente deu uma corridinha aí de 5 km. O Vitor achou que eu fosse uma pessoa letárgica, que não conseguiria andar nem até a esquina, e se surpreendeu com o meu pace, né? Eu tenho pace agora. Qual é o meu pace? Porra, surpreendeu muito mesmo. Pacezinho, pace, para quem não sabe, é o tempo que você demora para correr 1 km. Ritmo de 5 minutos e 22 segundos por quilômetro. Eu fiquei realmente surpreso. Correr continuamente por 5 quilômetros, e posso falar aqui sem problema nenhum, é quase absolutamente sedentário. No dia a dia trabalha pra caramba o dia inteiro, mas não faz uma atividade física. Não faz... Realmente fazer isso do nada me surpreendeu. Achei que a gente precisasse andar em alguns momentos, não andou, correu tranquilo. Ou seja, tá nas suas mãos, meu querido, melhorar essa área da sua vida que tá faltando, e vai influenciar as outras também. Eu vou dar um jeito nisso. E, gente, hoje nesse primeiro resenha da aprovação, eu pensei em conversar com o Vitor, uma coisa que a gente já falou várias vezes, mas não de maneira organizada, que é a nossa trajetória, né? Até passar em concurso público, a gente fala, sempre que tem lançamento, live, a gente conta um pouco a nossa história, o que a gente foi, né? Na faculdade, depois quando começou a estudar, quanto tempo demorou. Mas acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre isso mesmo. Eu já tive com o Vitor no Central de Flagrantes, que é o programa dele, que fala mais sobre atividade policial, né? Uhum. E aí eu fui lá, eu contei um pouco, acho que, da minha história, não lembro exatamente o que a gente falou, mas não tanto com foco no concurso, talvez mais com foco profissional, né? Sim. E hoje a minha ideia era que a gente conversasse um pouco sobre isso, como é que nós chegamos até aqui. A ideia do programa é maneiro justamente porque a gente nunca parou para trazer um conteúdo específico de debate sobre preparação, sobre estudo, sobre a trajetória, sobre como é realmente a estabilidade que o cargo público pode te dar, e falar de assuntos diversos aqui, até polêmicas envolvendo estudo para concurso, o que funciona, o que não funciona. Então aqui a gente vai trazer recém-aprovados, a gente vai trazer professores que trabalham já nessa indústria há muito tempo na preparação de alunos. Então o ideal vai ser debater e falar de uma maneira geral sobre preparação para concurso público, estudos. Então se você acompanha aqui o canal da escola, com certeza vai gostar muito desse novo formato. E hoje aqui a gente vai bater um papo mais para contar da nossa trajetória, o que funcionou, o que não funcionou, como a gente era na faculdade, como não era, para compilar realmente num lugar específico essa nossa trajetória, que graças a Deus é uma trajetória de bastante sucesso. Você entrou na faculdade que ano? Então, eu sempre fico com essa Tu formou em que ano no colégio? Também, esse é o problema. Fui tão maluco na faculdade que eu não, parece que apagaram essas datas, mas eu acho que deve ser mais ou menos o mesmo que 2010, o meu, né? Pode ter sido? Foi quando? O meu foi 2009, pode ter sido. Então é isso. Eu sou um ano mais novo que você. Mas você... Não, você é de que ano? 91. Mas teu aniversário é quando? Março. A gente é do mesmo ano, pô. Março? Deve ser do mesmo ano. Acho que o corte é abril, maio. Tu era mais velho da tua turma ou mais novo? Acho que não. Colégio? Não, no colégio eu era, sei lá, regulava com todo mundo. Então tu deve ser do mesmo ano que eu. Acho que eu entrei em 2010, era para acabar em 2015, mas eu acabei, sei lá, 2017 e meio. É mesmo? Tu demorou para formar? Eu tirava zero em tudo, faltava 500 mil aulas, não queria saber de nada. Faltava de milhões de aulas, coisa de louco. Ninguém... Eu falo isso, a galera que não me conhece, só os meus amigos sabem isso mesmo, da época da faculdade. A galera que não me conhece acha que eu, tá exagerando. Fui o pior aluno da história da UFRJ, Faculdade Nacional de Direito. Eu era absolutamente vagabundo, fazia nada. Minha mãe me acordava para ir pro colégio, filho, tá na hora de ir pro colégio não, pra faculdade. Fazia de manhã? Fazia de manhã. Aí ela me acordava às 7, eu falava, não mãe, hoje a aula é às 9. Ela ia pro trabalho, não ia aula. Ela me acordava às 9, eu falava,
falava, mãe, a aula foi às 7, eu já perdi. Era esse o nível da loucura. Tu não ia? Eu não ia nunca, quase. Eu ia para jogos jurídicos, eu era jogador de voleibol na época, então meus interesses Você eram... era jogador de vôlei? Eu era jogador de vôlei, né? Profissional ainda? Profissional. Até quando? Joguei até os 27 anos, depois de 1 ano e meio ainda depois de formado. É mesmo? Profissional? Profissional. Mas na prática tu treinava todo dia? Treinava 2 períodos por dia. 2 períodos por dia? Por isso assim, também meu interesse era outro, no Flamengo. Comecei na categoria de base, joguei no Fluminense, até o juvenil. No colégio tu jogava vôlei? Jogava, comecei a jogar vôlei com 13 anos, né? Aí federei no Fluminense. Aí tu tava no São Bento ainda? Não, já tava no São Bento. E aí depois fui pro QI e continuei no voleibol. Foi por causa do voleibol? Talvez, eu não estava mais aguentando mais o São Bento, não, lá, na verdade eu não estava mais aguentando o colégio lá, assim, eu já estava meio desestimulado, meio chato, não estava muito interessado assim, aí fizemos essa mudança, porque aí foi um colégio que surgiu até de professores do São Bento. Ah, é? Eu lembro na época que aí ficou em alta. Aí ficou meio mais flexível, né, o colégio assim, nesse ponto, aí eu fui para lá, o ensino médio eu fiz lá. Mas o São Bento não era integral? Era, por isso também um dos motivos do tempo. Como é que você treinava vôlei? É porque quando tu é garoto não era 2 períodos, né? Mas no final do dia, 7 horas da noite. 7 da noite. Caramba, cara. Quando eu tinha 13 anos, assim. No Flamengo? No Fluminense. Eu comecei mesmo no Botafogo. Aí logo depois eu fui pro Fluminense e fiz a carreira toda de base lá, até o juvenil. Aí joguei um período adulto no Botafogo, o Flamengo criou o time para jogar Superliga e aí me chamou e eu fui jogar Superliga lá. E foi onde eu virei profissional de voleibol. E na prática tu jogava quando? Como assim? Quando? Jogo? Ah, depende do calendário, né? Mas tipo 2 na semana também, mais? Não, depende. Fica às vezes período sem treinar, sem jogar bastante tempo, sei lá, 4, 5 meses. 4 meses? E depois jogava. Aí, a verdade é que eu cheguei em determinado momento aqui no Brasil que eu não ia ter muito mercado para jogar. Eu era um bom jogador. Eu era um bom jogador, mas eu não ia pegar a seleção brasileira, não ia ganhar dinheiro pro resto da vida. Mas tu ganhava dinheiro? Ganhava, carteira tipo assinada, pô. Não, mas não tem noção. Tipo de salário, na época, R$4.500 na época. Hoje seria quanto? Hoje, imagino que seria o quê? Os 8 mil? Chutaria que seria isso. Bom, então assim, quando eu com 25 anos, olhando com meus pais ganhando o equivalente a 8 mil, tava bom pra caramba. Mas eu olhava pra frente e falava, pô, será que daqui a 30 anos eu não tenho ser jogador da seleção brasileira? Eu não vou ganhar um salário de 40, 50 mil por mês. Será que vai valer a pena isso aqui? Eu vou parar de jogar com 35 anos, não vou ter feito nada. E pra ir pra fora, Itália? Aí foi o divisor de águas. Eu recebi uma proposta pra ir buscar uma tentativa, fazer uma peneira num time da Série B da Alemanha. Eu tenho nacionalidade alemã e na liga lá alemã tem uma cota de estrangeiro. Eu não entraria na cota de estrangeiro, eu entraria como nacional. Então eu estava com essa ponte adiantada. Lá seria uma boa oportunidade. Ia ganhar em euro, o salário era bom. Mas aí era abandonar o Rio de Janeiro, abandonar minha família, abandonar meus amigos. Mas estava no meio da faculdade ainda? Não, nesse momento eu já tinha parado de jogar, já tinha me formado na faculdade, já estava com a OAB e tal, mas só jogando. Você depois que formou ficou jogando vôlei? 1 ano e meio jogando voleibol. Trabalhou com direito? Nada? Nada, fiz nada. Jogando vôlei? Jogando voleibol. O que você faz? Joga voleibol, jogador de voleibol. 1 ano e meio assim, do Flamengo. Cara, que loucura, cara. Então, aí essa foi a minha realidade. Aí nesse momento eu falei, pô, olhando para o meu futuro no voleibol no Brasil, financeiramente já era. Será que eu quero ir para fora? Não quero. Vou estudar para concurso. Olhei os cargos das carreiras jurídicas mais relevantes. Falei, cara, acho que dá meu perfil, atleta, esporte, não sei o que. Eu acho que eu vou gostar mais dessa aqui de delegado. Parece ser mais dinâmica. E graças a Deus eu estava certo. E aí eu comecei a estudar do zero realmente, porque eu tive uma base horrorosa na faculdade. O que eu sabia na faculdade era penal e processo penal, que eu aprendi em 2 anos de estágio na defensoria. Era estágio obrigatório que eu tinha que fazer. Você estagiou eu onde fiz. Mesmo? 38 criminal. Mas quem que era o... Eduardo Gomes. Gente finíssima, inclusive um abraço, quebrou um monte de galho meu, faltava várias vezes o estágio também, eu viajava sem avisar nada, voltava com um presente pra ele, o uísque, pô doutor, trouxe presente pra você, ele não tá tranquilo, fica aí, gente boa pra caramba, e me ensinou muita coisa, sabia muito de direito penal, defensor bastante combativo, gostei muito de trabalhar lá, um abraço inclusive pra ele se estiver assistindo, e a mulher dele gostava muito de voleibol, acho que Daniele é o nome dela, gostava muito de voleibol, eu não cheguei a conhecer, mas na época, quando eu era garoto, namorei uma menina que era jogadora da seleção brasileira e tal na época, e treinava com o Bernardinho num time desse. E o Bernardinho, na época da Unilever, e o Bernardinho, uma das jogadoras dele se machucou, a outra, ele ficou uma temporada meio que quebrado assim de time. Ficou faltando, por exemplo, a 4ª reserva ponteira para disputar o coletivo. E aí falaram, tem aquele garoto ali, parece que joga vôlei, traz ele aí. Você? Eu. Aí eu fui treinar com a seleção brasileira, né? Eu fiquei uma temporada inteira jogando com o Unilever, treinando no Forte da Urca. Isso é mentira, a vida tá mentira. Treinando no Forte da Urca. Agora tu virou o maior jogador de vôlei da história do Brasil. Que loucura é essa? Que vocês sabiam disso?
Ficamos treinando com a seleção feminina, né? Claro. Tô meio impactado aqui. Joguei, aí, na época era a Fernanda Venturini ainda, que era casada com o Bernardinho na época, não é mais e tal. Não, tu treinou o quê? Com as mulheres? Com as mulheres, pô. Tá. Treinava com as mulheres. Bernardinho treinava com as mulheres. Unilever, pô. Tu ficava treinando, tu compôs o elenco da viajei para Araçatuba com eles. Foi isso, foi nesse nível. E depois você criticou todas. Tá vendo? Mas tu não, obviamente não competia. Claro que não, mas eu ajudava no treino. Ele falava, o Bernardinho mandava meter a porrada nela. Jogava? Não, era só eu, pô. Tava precisando de uma quarta peça, porque na época a Natália, que era jogadora da seleção brasileira, teve uma fratura pro estresse na canela, saiu. A Amandinha quebrou a mão. Enfim, ele ficou com um time desmontado até pra botar um coletivo. Convocar outra mulher? Ele teria que contratar uma outra reserva. Unilever, não era da Unilever. Só que a Unilever era a base da seleção brasileira, entendi entendeu? Agora. As craques estavam na Unilever. E aí ele só falava pra mim assim, Vitor, só não salta muito e pode meter a porrada, porque se eu saltasse muito eu batia por cima do bloqueio delas. E ele só falava, só não salta muito e pode... Aí, por exemplo, ia jogar... contratado pela Unilever? Não, contratado no amor, né? Ia lá, ficava com eles lá, treinava e tal. Mas você fazia o que nessa época? Na época, tava ainda na faculdade. Na faculdade jogava voleibol, mas não era profissional ainda. Ainda não, era federado, mas não era profissional. E o Bernardinho? E o Bernardinho me chamou pra cima. E é tudo superstício. Gente boa pra caramba, pô. Maneiro pra caramba. Engraçado. Aí ele vinha assim, Vitor, hoje tu vai ser a fulana. Ele falava assim, a jogadora cubana do time que eles iam pegar no próximo jogo. Ela bate mais pra cá e pra cá. Mete a porrada. Aí eu, porrada direto. Pô, foi um período legal, assim. E ele é supersticioso, desde que eu entrei, a gente começou a ganhar todas. Aí, pô, viagem pra fora, Araçatuba, jogar contra o Vôlei Futuro, né? Vamos embora, Vitor, vai com a gente. Aí eu na comissão técnica com eles lá, foi uma experiência legal. Só que eu tava falando isso pra falar do voleibol, porque a mulher do meu defensor gostava muito de vôlei, era fã do Bernardinho, fã de todo mundo. E aí eu faltava direto, falava pra ele assim, pô, doutor, o doutor falava, pô, Bernardinho, eu tô faltando direto lá no estádio e tal, o meu defensor adora vôlei, a mulher dele também. Aí ele, traz as camisas lá da seleção pra gente abonar as faltas do Vitor. Aí ele deu dedicatória para Daniele, o caralho assinava, aí eu entregava as camisas pra ele. Ele lembra de você, o Bernardinho? Com certeza. Tu tem contato com ele? Não falo muito atualmente. Meu sogro é muito amigo dele, mas eu não tenho mais contato assim. Mas claro que se a gente se encontrar, ele vai lembrar de mim na hora, pô. Fiquei um ano... falar com a gente. Ué, dá pra armar, claro. Seria legal, né? Mas enfim, aí joguei voleibol a vida inteira e tive que começar a estudar do zero para concurso. E graças a Deus consegui uma aprovação muito rápida, assim, e também continuei consistente estudando, esperando o concurso do Rio. Mas isso prova que a aprovação depende, obviamente, de trilhar um caminho mais direto. Não tinha base nenhuma na faculdade. Tinha base nenhuma. A mais plena ignorância. Zero, total, faculdade é zero. Tá, e aí um belo dia tu fala, não vou mais jogar vôlei, porque você não vai me dar dinheiro, não vou pra lugar nenhum. E aí falei, vou começar a estudar para... Falei, tô fora 1 ano e meio. Para você engatar uma carreira na área de escritório e tal, é difícil. Você já tem que sair da faculdade sendo efetivado do estágio. Normalmente é assim que a galera que se desenvolve em escritório ou vai ter que abrir uma sociedade com alguém para correr atrás. Eu olhei pro meu plano de ação, falei, pô, vou ter que correr atrás no escritório, não tenho contato para isso agora, já tô 1 ano e meio fora desse mercado, vou ter que voltar. Falei, quer saber, vou começar a estudar para concurso. Olhei as opções que eu tinha, delegado, número reduzido de disciplinas, uma atividade mais dinâmica que eu achava que poderia ter relação comigo, assim, poderia ter uma identificação, e tinha, graças a Deus. Falei, porra, é isso aí que eu quero, delegado Rio de Janeiro. E aí comecei, salvo melhor juízo, a estudar em 2017. Foi 2017. Por aí, 17, 18, por aí. 17? Caraca. E aí comecei a estudar, 2017, 18. Logo o concurso do Rio, quando eu comecei a estudar, já tinha rumor de que, estuda aí que o concurso do Rio vai abrir. O concurso do Rio tá quase para abrir, o papo era sempre esse. Não tinha desde 2011. Tinha sido 2012. 12. A posse foi 2012. Isso, 2011 com posse em 2012. E eu, beleza, tô estudando aqui pro concurso do Rio, nada do concurso do Rio aparecer. Edital, depois de 3 meses e pouquinho, começando a estudar, edital de Minas Gerais e 4 meses depois, edital São Paulo. 3, 4 meses, cada um, os dois juntos, 2 estados próximos ao Rio de Janeiro. Falei, bom, vou começar por aqui, não tenho nenhuma dúvida. E aí, meu irmão, foram 4 meses até o edital. Foi começar a estudar. Tá, mãe, eu vou parar de jogar vôlei e vou ficar em casa estudando, foi isso? Foi isso. E tu foi estudar o quê? Como assim, estudar? Materialmente falando? E tem uma observação interessante, engraçada. Que fez o quê? Eu era modelo e ator também, tá? Pai fez Malhação. Vocês estão rindo? Vou pedir para o recorte da edição colocar aqui eu e Felipe Roque contracenando. Tô te falando, parceiro. Esquece aqui, tem estrada, tá? Eu não quis ir para Hollywood por opção. Eu não pagava bem também. Eu não pagava bem, eu falei, vou ficar aqui estudando para concurso de delegado. Mas, e aí na época, como é que eu fazia? O pessoal falava, como é que tem playboyzão e tal. Graças a Deus, minha família sempre me deu estrutura para tudo, nunca paguei uma conta em casa, nunca tive uma dificuldade, nada. Só que eu continuei ganhando dinheirinho disso, sabia?
Eu parei de... Tô te falando. Calma aí. Agora vamos falar sobre a sua carreira nas artes cênicas. Mas quando que foi que começou isso? Modelo? Quando eu era garoto, fui chamado para uma agência de modelo aqui no Rio, a Agency. E aí fui lá, fiz o book, não sei o que, mandei e comecei a pegar bastante tempo. Vou pedir pra edição botar o Jacote, eu contra a capa do Globo, eu não sei o que lá, desfile de moda pra Volner. Fiz um trabalho pra caceta, cara. O cara, o rapaz, foi bem a pessoa, dei sorte, né? Papai e mamãe trabalharam bem. Então, eu explorei isso daí porque era um dinheiro maneiro, pô. Eu ia lá fazer um trabalho, ganhava 2 mil prata, 3 mil, porra, um dia de trabalho, tá bom, tá melhor até que o meu Raiz hoje em dia. Bem melhor. Então, porra, eu aproveitava isso, o estudo para concurso, eu conjuguei com esse tipo de atividade, que não me tomava tempo, sabe? Na verdade, quando eu comecei a pegar muito pesado mesmo, eu parei até de ir a teste. Como é que é o teste desse negócio? Como é que é o esquema de trabalho de modelo? Você vai um dia pro casting, que eles chamam, que aí vão todos os modelos lá, fazem meio que o teste, olha, escolhe o cara. Só que às vezes tu ficava o dia inteiro num casting, não pegava o trabalho e não ganhava nada. Eu parei de ir a casting. Eu falei pra gente, eu só quero pegar trabalho direto por book. O cara olha meu book, gostou, contrata, eu vou lá pro trabalho. Fora isso, eu não quero ir lá pra ver se eu vou pegar o trabalho, porque eu ficava puto de perder tempo. Mas aí rolava uma pratinha, um dinheirinho, viajava com a Mari e tal, conseguia ainda conjugar com isso. Mas comecei a estudar do zero. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a estudar na biblioteca da PUC. Por quê? Porque eu não estava com uma disciplina... Tu morava no Leme? Morava no Leme. Pô, do Leme pra PUC dava quanto tempo? Dava 20 minutinhos assim. Eu ia às vezes de Uber, às vezes pegava uma carona com a Mari, quando ela dormia lá em casa, ia para o trabalho, ela me deixava ali. E aí eu ia para a biblioteca por quê? Porque em casa eu não estava conseguindo criar uma rotina, o hábito de estudar muito, assim, muita distração, meu pai entrava muito no quarto para falar comigo e tal. Até a casa entender que a tua rotina de estudo, aquilo ali é teu trabalho, não é para te interromper quando tu não estiver ali, é difícil. Então para eu pegar o hábito foi importante. Eu fiquei um bom período estudando lá na PUC, uns 7 meses, na biblioteca. Chegava que horas? Chegava, eu era primeiro, eu sempre fui competitivo, né? Chegava, abria 7h30, antes das 8 eu estava lá, e ia embora às 8 horas da noite. Era o dia inteiro lá, saía para almoçar. Deixava o celular trancado no armário, muito importante isso, galera que está estudando, estudar com o telefone do lado. Não, isso é loucura. Esquece, vai ficar olhando notificação toda hora. Fiz também. Isso não existe. Lá longe. Trancava no locker do lado de fora o celular, levava o material lá para dentro, e aí era isso, focado direto. É bom que ali você vê outras pessoas estudando, outras pessoas focadas. Tinha um moleque, o Marcel, hoje em dia oficial de justiça. Esse desgraçado chegava no mesmo horário que eu e às vezes ia embora depois. Aí várias vezes eu me lembro disso. Eu começava a fechar o material, eu olhava... Caralho, que maluco tá ali ainda, nem conhecia ele. Falei, porra, filha da puta tá ali, vou voltar. Aí sentava, porra, vai passar antes de mim. Aí um dia, é até engraçado isso, um dia ele sumiu. Todo dia, eu não conhecia ele, Mas ele chegava cedão e eu também. Eu comecei a cumprimentar ele, né? Ele não podia falar, né? Mas ele sentava longe de mim, eu chegava às vezes, ele já tava sentado. Tipo o Batman, aquela última cena do Batman. É tipo isso. Opa, e ele cumprimentava de volta. Aí passava por ele no corredor, beleza e tal. Aí um belo dia, cadê o Marcel? Passou. O Marcel subiu, passou. Falei, filha da puta, passou, cara. Não tô acreditando. Ele passou, eu não passei ainda. Eu comecei a entrar na bad total. Estudando todo dia sozinho, pô, não tô acreditando. O Marcel já passou, eu ainda não. E comecei a ficar nessa loucura. Aí, só que... Marcel, cara? Só que na época... Marcel, queremos você aqui. Queremos, vamos trazer o Marcel. Boa ideia. Só que é engraçado. Aí, a PUC, quando eu entrava de férias, o horário da biblioteca ficava reduzido. Acabava 4 horas da tarde. E foi nesse período que eu reparei que ele tinha sumido. Falei, cara, esse maluco sumiu e tal, ele passou com certeza. Aí eu encontrei ele na hora do almoço mexendo no locker dele. Mas eu não falava com o Marcel, mas eu só cumprimentei. Fala, beleza. Comecei a descer a escada pra almoçar. Aí ele veio atrás de mim. Ele, porra, tudo bem, cara, beleza, porra, me chama Marcel, tal, coisas eu não vi. Pô, eu percebo que tu tá levando a sério esse negócio de estudar, pra tu ver as pessoas que aparecem na tua vida pra te ajudar mesmo. Tu tá levando a sério esse negócio de estudar pra concurso, né? Eu vejo que tu estuda pra caramba aí. Porra, estudar aqui no período na biblioteca, por horário reduzido, quebra a gente, né? Deve estar horrível pra tu, tá indo embora mais cedo, aí em casa não consegue. Pô, tá horrível. Eu falei pra ele, pô, cara, a gente tem uma salinha secreta ali, no bloco tal. Que isso? Sério? Sala 203? Você era um bicho muito maluco. Salinha da depressão. Foi a pila. A gente lá fica full time, domingo, sábado, só chegar. É só entrar ali, deixa no domingo tem que avisar só pra gente deixar o nome com segurança lá, ele falou. E lá pode chegar às 6 da manhã, embora 10 da noite. Irmão, nunca estudei tanto na vida, parada de maluco. E eu falei, pô, tá falando sério, Marcelo? Ele, pô, vai lá amanhã, não sei o que. Eu, pô, beleza. Aí chegou lá, te sequestraram. Pô, abri, maior silêncio. Aí já duas pessoas já deram aquela olhada pra trás, puto, só com o barulho da maçaneta que tu fez na porta. Aí o cara...
Juro por tudo, aquelas mesas assim compridas, nego dando espaço um pro outro. É o pop do estudo. É isso. Psicopata, mosteiro. Psicopata, só maluco. Aí geral disse, quietinho, eu, porra, ali foi um dos períodos que eu mais estudei na vida. Na biblioteca eu não podia, por exemplo, levar comida, eu não podia tomar um cafezinho, às vezes eu tinha que sair pra tomar um café. Pô, levava minha garrafinha térmica com café ali, porra, tomando o café e pá, estudando pra caramba. Nossa, esse negócio de estudo que você tá falando Loucura. aí é assustador esse tapa, cara. Isso é assustador, cara. Que 10 isso horas nessa da noite, nego estudando ainda. Fui embora da salinha uma vez, 11 horas da noite. Semana da prova de delegado Minas. Ah, isso aí. Não. Fui embora Semana 11 da prova, horas da noite. eu parava no final do segundo tempo do jogo do Flamengo. É isso. E acordava às 5 da manhã, era coisa de louco, assim. E achando tranquilo. Sim. Né? Tu chega nesse estágio. O cara perguntou pra mim outro dia, pô, doutor, desacelerei, mandou uma caixinha de perguntas lá. Normal diminuir o ritmo na reta final? Normal? Não é normal, reta não. final, tu é um psicopata do estudo. Eu saí 11 horas da noite e tinha nego lá na sala. Isso que eu fiquei puto. Falei, cara, mas não dá, 11 horas da noite eu estudei, decidi, eu estudei umas 10 horas, assim. Então, assim, também, mas ali era maluquice. E todo mundo ali, a maioria tava dopado, tá? Tomando aquele negocinho. O pai que tava estudando no pelo, difícil. Mas estava lá. E essa salinha salvou. Mas aí voltava às aulas, eu até comecei a ficar puto, porque voltava às aulas, eu, porra, não tô acreditando, vou ter que voltar pra biblioteca. A biblioteca começou a ficar até ruim, porque ali o foco era tão absurdo. Era só nas férias. Só nas férias. Só funcionava nas férias, porque durante o período letivo tinha aula lá na sala que a gente usava. Era uma aula. Era uma sala de aula. Era uma sala de aula. E o resto da galera? Então, eu soube que um passou para não sei onde, um passou... Os caras foram passando assim, né? Tinha uma galera que já era, por exemplo, analista em algum lugar e estava estudando para outros cargos. Tinha uma galera... Lá, o bom de ter estudado na biblioteca foi porque eu tive contato com pessoas que estavam em níveis diferentes de tempo de estudo, de preparação, assim. Isso e eu é bom. consegui encontrar. Com quem tá. Eu seguia também as dicas. Caramba, cara, muita informação aí, Vitor. Mas vem cá, eu queria saber o que tu lia, cara. Aí comecei. Inicialmente, eu falei, pô, foi isso que eu fiz. A minha base, eu montei o meu material. Essa é a diferença, porque hoje em dia a gente tem mais facilidade para isso. Ter um material já pronto, montado para você, específico para o que você vai estudar, que não seja ali... Eu poderia ter pego uma doutrina de cada disciplina, por exemplo. Tem gente que faz mas assim. eu não teria maturidade alguma. Tu desistiu. Eu não ia ter maturidade alguma para selecionar o que é mais importante, o que não é. Eu não tinha base nenhuma, ia ser horrível. Imagina eu ter que ler de capa a capa selecionando o principal. Eu não tinha nenhuma base para isso. Então eu precisava de um material, de um direcionamento. Na época não tinha muito essa questão de PDF de curso e tal, ainda assim. Não tinha. O PDF do curso era o material bunda que o estagiário do curso fazia. Isso. Então assim, tu comprava o curso para nem assistir aula e pegar o material do estagiário, não tinha sentido. Aí eu fiz cursos isolados das disciplinas. Fiz um presencial com o Marcos Paulo, por exemplo, de processo penal aqui, todo sábado, aqui no centro. Não era no fórum, era no centro, que tinha era um presencial dele. Só dele, uma salinha dele. Ele fez uma parceria dele com o Showa. O Showa deu direito administrativo, ele deu processo penal. Então eu fiz penal, eu estudei com o Gabriel Habib. E eu fiz o meu material com cada um desses cursos. Reduzia a termo tudo que o professor falava em sala de aula. E aí nunca mais assisti aula, irmão. Aquilo foi meu material para sempre. Eu reduzia a termo tudo que o professor falava, eventualmente complementava, né, com julgados mais recentes, com alteração legislativa e tal. A base foi aquilo ali. Só que... Era basicamente isso que eu lia, os meus cadernos que foram feitos com base nas aulas desses professores. Fim de papo. Eu perdi um tempo inicial ali, de 2 meses, sei lá, para fazer esse meu banco de materiais, que era de penal, processo constitucional, administrativo, civil, medicina legal, criminologia e direitos humanos. Essas 8 disciplinas foi o que eu montei com base no meu caderno. E foi aquilo ali. Eu comecei a pegar a base disso. E aí, conversando com a galera, muita gente fala, pô, tem que ler lei seca. Aí eu passei a ler também um pouco da lei, porque esse meu material de transcrição de aula não trazia muito conteúdo de lei, realmente. Aí eu lia os artigos de lei referentes ao tema que eu estava estudando. Se eu estou estudando ali direito constitucional, princípios e garantias fundamentais, eu vou ler os artigos iniciais ali da Constituição. Então era isso que eu fazia para basicamente todos os dias. Eu lia o meu material e um pouco dos artigos referentes ao meu material, porque o meu material não continha ali o conteúdo da lei. No corpo dele. Né? Comecei assim e percebi que eu comecei a acertar questões. Quando eu fazia uma prova para ver como é que era, pô, eu falei, cara, essa parada tá dando certo, porque eu tô acertando as questões, essa porra. Aí eu nunca me esqueci dessa sensação. Eu fui fazer a prova de delegado Minas, falei, não tem chance alguma de eu passar. 7 meses de preparação, eu estudei 7 meses até agora, não tem possibilidade de eu passar isso. Fiz a prova, falei, encontrei um camarada meu na porta, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, estão deixando a gente sonhar. Porque eu saí da prova com a sensação de que eu tinha ido bem. E realmente eu tinha ido bem. Tem dias de perguntas. Eu falei, porra, tá certo isso aqui, era isso. Tá caindo o que eu estudei. É isso. Tô dando sorte. Então, e aí basicamente foi isso. Eu comecei a estudar nesses moldes. E aí, claro, você tem que começar a verticalizar numa etapa discursiva. Você tem que saber o ponto que você vai verticalizar, de acordo com a banca que você está enfrentando, o teu examinador. E passei muito rápido para delegado Minas. 1 ano depois do início do estudo, eu já estava tomando posse como delegado em Minas Gerais, 1 ano e pouco.
E logo depois passei para delegado de São Paulo também, fui chamado lá para delegado de São Paulo, mas optei por não tomar posse, pedi final de fila, mas não quis tomar posse. Por que não quis tomar posse? Porque eu falei para vocês no início, meu sonho era ser delegado no Rio de Janeiro. E eu estava estudando com foco para delegado do Rio de Janeiro. Eu fiz as provas de delegado Minas e São Paulo que abriram o edital, eu estava doido para deixar de ser concurseiro, começar a ganhar salário, meus pais estavam me bancando aí na época. E aí eu fui para o sul de Minas, e foi o período mais difícil assim, da minha preparação. Eu já falei isso algumas vezes na internet, eu fiquei 4 anos em Minas estudando para o concurso do Rio de Janeiro. Então eu vivi 2 mundos muito distantes. Eu fui aprovado muito rápido em concurso e continuei muito tempo estudando para concurso, porque o concurso do Rio nunca veio. Veio só em 2021. Comecei em 2017 a estudar, então veio em 2021 e acabou no final de 2023. Foram 2 anos de concurso. Então, e eu comecei a criar uma rotina de estudos no sul de Minas. Eu fiquei 2 anos em Pouso Alegre. Aí eu vi que eu gostava de ser delegado de polícia. Falei, porra, essa atividade aqui é o que eu gosto, gerindo a delegacia, gerindo patrimônio da delegacia, equipe, fazendo operação, prendendo em outros estados, grampo, interceptação telefônica. Pô, falei, cara, isso aqui é paraíso, eu amo essa porra. Só que o salário de Minas não era o melhor salário do mundo na época, eu não ia querer ficar para sempre em Minas Gerais, e aí mais uma vez eu tive que fazer uma escolha trágica. Lá atrás, quando eu estava jogando vôlei, gostava muito de jogar, estava ganhando uma pratinha que de repente estava me ajudando, que eu poderia continuar jogando. No futuro eu ia me quebrar, eu ia me ferrar. Mesma coisa lá, eu estava no sul de Minas, trabalhando com a equipe que eu gostava, bem estabelecido, voltando para o Rio de Janeiro com muita frequência, porque era mais ou menos perto do Rio. Estava bem estabelecido, gostava da rotina que eu estava ali, mas o estudo estava ficando em segundo plano. E eu sabia que naquele ritmo eu não ia conseguir passar para delegado do Rio de Janeiro, que é uma prova diferenciada. Então naquele momento eu tive que tomar uma atitude trágica, que foi me desligar de um lugar que estava confortável para mim e ir para BH, num plantão que eu odiei trabalhar, 2 anos terríveis, mas que me permitiram estudar muito para delegado do Rio de Janeiro. Foi uma rotina absurdamente cansativa, foram 2 anos muito desgastantes, eu não gostava do plantão que eu trabalhava, não gostava do esquema de trabalho lá, na folga a minha escala de plantão lá era ruim, então foi muito difícil esse período. A Mari me apoiou bastante, porque ela veio muito para BH, eu vim menos para o Rio, mas ela voltou muito para BH nesse período, porque a gente não ficava nunca 5 dias sem se ver, sei lá, 6 dias, então a gente ficou nesse vai e vem, vai e volta toda hora. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Ela foi mais porque o tempo que eu voltava de BH para o Rio, eu perdia de tempo de estudo. Ficava com aquela maluquice, né? Porra, tô dirigindo aqui, mas podia estar estudando 5 horas e tô 5 horas dirigindo. Não queria perder nenhum minuto. E a prova do Rio de Janeiro veio e mostrou que eu estava preparado, graças a Deus. Eu tive alguns privilégios assim no estudo, já que eu estava estudando agora especificamente só um concurso que me interessava, que era delegado do Rio de Janeiro, voltar para casa, eu pude me dar o luxo de me preparar especificamente para o concurso do Rio de Janeiro. Então eu pude ler posicionamento dos examinadores, aprofundar uma doutrina ou outra que eu sabia que o examinador gostava. O Bruno Gilabert, por exemplo, presidente da banca de Direito Penal, gosta muito do livro do Leonardo Schmidt de Bem, Direito Penal. E eu sabia que ele gostava da teoria do bem jurídico e tal, então eu pude, por exemplo, pegar o meu material e complementar com... Na verdade, nem complementava, mas eu lia a teoria do bem jurídico no livro, aquilo que a gente fala muito, não é ficar trocando de material. Eu não estudava a teoria do bem jurídico pelo meu material, eu estudava a teoria do bem jurídico pela doutrina e voltava ao meu material a partir da teoria do bem jurídico. Eu não ficava lendo cada hora numa fonte diferente, que isso vai te atrapalhar demais, você não vai conseguir fixar o conteúdo. Mas o pessoal fala muito disso. Pô, foi o mesmo material que te aprovou, delegado Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, foi o mesmo material. Eu só complementei mais para o Rio de Janeiro de acordo com o perfil da banca de delegado do Rio de Janeiro. Eu complementei bastante direito civil, porque direito civil no Rio de Janeiro tem uma cobrança mais profunda, uma cobrança mais robusta. Mas a minha história no concurso basicamente é essa. Eu comecei a estudar do zero, tive uma base horrorosa na faculdade, fiz uma ótima faculdade, mas não aproveitei. Meu professor, por exemplo, de penal era Nilo Batista. Não aproveitei o cara na sala. Geraldo Prado, processo penal, também não aproveitei. Em contrapartida, depois que eu me formei, fiquei 1 ano e meio parado, tive que estudar do zero, consegui uma aprovação muito rápida. Então alguma coisa certa eu fiz nessa preparação para concurso, consegui ser aprovado em Minas e São Paulo muito rápido, e delegado do Rio de Janeiro eu fiquei aprovado em 10º lugar no concurso, fui em top 10. Realmente foi uma baita vitória para coroar aí esse tempo todo de esforço. Eu vivi um processo muito doloroso lá em Minas, várias vezes pensei em desistir, várias vezes vinha do plantão muito desgastado, não conseguia dormir nada à noite lá. Aí tinha que estudar no dia seguinte, vários episódios de rasgar o material, bicar tudo, falar não quero mais isso pra minha vida, estudar pra concurso é horrível, pô, já sou delegado, ficar estudando pra essa porra, tá maluco? Aí catava tudo amassado, botava em cima da mesa, desamassava o material e voltava a ler de novo, porque eu precisava passar, minha única opção era passar, não tinha plano B, eu precisava passar no Rio de Janeiro, minha família aqui, minha mulher aqui, meus amigos aqui, eu gostava daqui, eu não gostava de onde eu estava, então essa sensação, esse sentimento de desconforto também me impulsionou a continuar sempre brigando para estudar. E aí é isso, acho que as provas que eu fiz foram essas. Delegado, na verdade tem uma observação à parte. Eu fiz a prova da primeira etapa de promotor do Rio. Essa história eu nunca contei, eu acho, na rede social. Eu sempre quis ser delegado de polícia no Rio de Janeiro, mas aquela
insegurança de concurseiro, não sei se você tinha isso. Por mais que eu já fosse delegado, já estivesse estudando há muito tempo, já dava aula em cursinho preparatório de medicina legal, de direito administrativo, eu ainda achava que eu não estava preparado. Se viesse a prova, eu falava, porra, fudeu, acho que no Rio de Janeiro é diferente, não vou conseguir passar, é muito mais difícil. Então eu ficava com essa maluquice na cabeça. Quando a prova foi marcada para dezembro de 2022, delegado Rio de Janeiro. Dezembro de 2021, delegado Rio. Foi a data da objetiva. Publicaram o edital para Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Março de 2022. 3 meses depois da prova de delegado Rio. Falei, vou me inscrever nessa prova pensando. Se eu não passar para delegado Rio de Janeiro, eu tenho 3 meses para dar um gás nas matérias que eu não tenho base, processo civil, legislação institucional, tributário, para ver se eu tenho uma segunda chance de voltar para o Rio de Janeiro. Porque eu amo minha profissão, mas eu amo mais o Rio de Janeiro e queria voltar para casa. Me inscrevi. O que aconteceu? O destino realmente às vezes faz isso, mas por alguma razão. Vim fazer a prova aqui em dezembro de 2021, delegado Rio. Caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro esse dia, torrencial. Entrou água pra caramba na sala que eu estava fazendo, o ar-condicionado pifou, eu estava pingando em cima da prova todo suado. Depois de 4 horas de prova, entrou um delegado na sala, distintivo assim, com uma equipe. Pessoal, pode parar de fazer a prova aí. Eu já estava na questão 90, eram 100 questões. Aí eu parei e falei, eles vão falar que vão dar mais 20 minutos pra gente, porque, porra, parou aqui várias vezes, entrou fiscal na prova várias vezes, interrompeu a prova por conta desse negócio. Aí ele, a prova tá anulada, desabou o telhado de uma unidade lá em Bom Sucesso, o pessoal saiu correndo da sala com a prova na mão, quebrou a isonomia do concurso, vamos ter que marcar outra data. Falei, cara, não tô acreditando. Eu fiquei assim, imóvel um tempo na cadeira, falei, não tô acreditando que isso está acontecendo comigo, não é possível. Troquei um monte de plantão perto da prova, juntei com férias, tudo para dar o gás no estudo. Aí fiquei olhando aquela situação assim, o fiscal até falou para mim depois de uns 10 minutos, o senhor já está liberado. Eu falei, eu sei, eu tô querendo me recompor aqui, já vou sair. E aí dei só uma olhada, eu só tive um momento de sanidade assim que foi dar uma olhada nas questões de medicina legal, dei uma folheada assim para ver como é que era a cobrança, que eu sabia que tem uma outra prova em breve, né? Aí eu bati o olho assim, falei, não, tá tranquila, beleza. Resultado, nessa prova, eu fiz depois a de medicina legal em casa, que o nego liberou, para ver como é que era o cartão de resposta. Eu acho que eu acertei 90 questões, tinha destruído nessa etapa, 90 de 100. Eu estava há 4 anos estudando para este concurso. E eu tinha muito medo da fase objetiva, porque em Minas e São Paulo, como eu estava estudando há pouco tempo, e o conteúdo de objetivo é aquele de decoreba, é chato. Eu passei na rabeira, sempre na nota de corte. Então eu tinha medo da objetiva, mas não tinha que ter medo, porque naquele momento eu estava com pouco tempo de estrada para construir uma base nisso. Depois de 4 anos estudando, meu irmão, eu não precisava, era só continuar naquela pressão que eu ia conseguir a aprovação. Mas como eu tinha mais medo disso, eu reforcei o estudo de conteúdo relativo à lei seca, porque eu tinha medo da primeira etapa. Então, eu estava destruindo, fazia simulado em casa de concurso de delegado, Mato Grosso, eu acertava 95% das questões, eu estava maluco, assim, destruidor. Saiu a prova de delegado Minas, na época também depois eu já era delegado, mas fiz em casa a prova de delegado Minas. Porra, acertei 90% da prova, eu estava assim, absurdo para fazer o objetivo. Tanto que nessa que caiu o telhado aconteceu isso. Aí, para quando que foi remarcada a prova? O final de semana antes da prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu falei, bom, acabaram minhas chances, só tem um tiro mesmo, porque se eu não passar para delegado do Rio, em uma semana eu não vou construir base de processo civil, tributário, tutela coletiva, não adianta. Mas vim fazer a prova do Rio, foi uma prova muito mais difícil, essa segunda objetiva, foi até parecia que outra banca tinha feito a prova, foi outro nível, eu tinha acertado 90 na primeira, eu acertei 76 na segunda. Mas fiquei em 11º lugar nessa etapa objetiva. Então assim, a prova foi realmente muito difícil. A nota de corte foi muito baixa, porque a prova estava um grau de dificuldade diferente. Mas eu estava no Rio todo final de semana. Eu estava aqui, a Mari falou, por que você não vai fazer aquela do Ministério Público lá? Já está aqui, pô, faz para treinar. Eu já estava aqui mesmo, falei, vou lá fazer essa porra para ver qual é. Mas eu fui com 5 disciplinas e um sonho, né? Ministério Público são 15 disciplinas. Eu estudava penal, processo constitucional, administrativo e direito civil. E medicina legal que não caía nessa prova. Fui lá fazer essa porra. O primeiro bloco de questões, das 31 primeiras questões, era esse bloco que caía para delegado também. Acertei 29. Aí processo civil caiu muito de tutela coletiva, que eu estudei para delegado do Rio, caiu um pouco de tutela coletiva. Acertei algumas. Tutela coletiva, estava sabendo, acertei algumas. Tributário, eram 4, chutei tudo C, acertei 2, sei lá. Aí, legislação institucional, caiu muito raciocínio analógico com direito administrativo, eu era muito bom, já dava aula de direito administrativo na época. Resultado, passei na fase objetiva do Ministério Público, tendo estudado 5 disciplinas. Então assim, é aquela questão que a gente fala,
fazer uma base forte nas disciplinas principais te deixa competitivo para qualquer prova. Eu passaria em qualquer prova de delegado do Brasil naquela época, e a prova até que eu fiz uma etapa do Ministério Público e passei lá com um ponto ainda, com sobra, um ponto ainda acima da nota de corte, eu fui para a segunda etapa do Ministério Público. Então, é criar realmente uma base forte. Não tem essa de ficar de maluco estudando para cada edital. Não precisa nem olhar edital, irmão. Aquelas disciplinas base para delegado, se você dominar, você não precisa olhar edital nenhum, é só você dominar essas e sai o edital, claro, tu vai dar aquela olhada para ver na reta final o que você vai afiar o teu machado. Eu não sei como é que tu fez aí na preparação, mas foi assim que eu estudei e foi isso que me colocou competitivo para ser aprovado nos 3 principais concursos de delegado aí do país. Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, aqui, região sudeste quase toda eu fechei. E hoje estou aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, fundamos uma escola até aprovação de alta, temos ajudado aí muitos alunos a conquistar a aprovação e com um método que está mais do que validado, né? Não só pela minha história, mas pelos nossos alunos também, que hoje em dia me superam, passam em 6 meses, 7 meses, vão para a prova oral com 6 meses de preparação. E essa é a maior alegria que a gente tem, poder transmitir esse conhecimento e ajudar as pessoas a conquistarem a aprovação e a liberdade por meio da aprovação no concurso público. Mas, pô, muito bom, né? Essa história realmente passou por várias etapas e cara, é isso, no fim do dia, a gente quando está estudando fica neurótico achando que nunca está preparado, que vai ver uma prova em outro nível, que tem muita gente melhor que a gente. Só que não é verdade isso. Se você estiver no alto nível de estudo, como você estava, eu estava, nesse nível de exigência aí de, pô, quero estudar domingo 12 horas, eu quero. Não tem gente para estar nesse nível. É pouca gente que alcança, mas quem passa está nesse nível. Então também um pouco do nosso trabalho é conseguir infundir na cabeça das pessoas que, cara, tu tem que ter um alto nível de exigência. Quando você tiver com dificuldade de hoje estuda, amanhã não estuda, você nem começou a estudar. É isso. E por isso que a gente bate muito nisso. Tem muita coisa que parece que é motivacional, pura e simples, mas no fundo é subir a exigência. Porque uma coisa, hoje, olhando para trás na minha vida, o que eu acho que fez diferença? A faculdade, cara, a faculdade era ótima, mas a faculdade ela não é um lugar que te cria exigência, por melhor que seja a faculdade. Né? E a gente não, dependendo da nossa maturidade, a gente pode fazer um estudo para tapar buraco e passar em prova, nem passar na prova ou querer gabaritar todas as provas. Pouca gente tem esse nível aqui. Sinceramente, acho que é até meio insustentável. Então, meu CR foi bom, foi 9,28. Eu ia bem nas provas. Eu tentava gabaritar, tirar 9 e tal, eu não me chutava o balde com as provas de faculdade. Mas era tapar buraco e fazer a prova. Eu sabia que eu não estava criando bias, eu não lembrava das coisas passadas. Agora, o que eu acho que faz muita diferença, onde a gente consegue construir esse senso de exigência, é no colégio, essa é a verdade. Que o Vitor estudou no São Bento, que eu acho que é o melhor colégio aqui do Rio. Eu estudei no Santo Agostinho, que também é um dos melhores colégios do Rio. E no fundo, uma coisa que muita gente talvez não perceba, e que eu olhando enxergo é, o nível de exigência tu aprende no colégio. E você não percebe isso, porque eu pensava, pô, como é que alguém pode ter um colégio muito mais fraco que o meu? Na minha cabeça, minhas provas eram honestas, eu era muito bom no colégio também, porque eu estudava e ia bem, também não, até hoje não estudei e veio a prova com uma pergunta que eu não sei onde é que estava, né? Isso não acontece. E aí uma vez eu fui olhar uma prova de um outro colégio que não é ruim, mas já é um nível abaixo aqui, e eu entendi, minha prova de matemática, sei lá, eram 4 questões, 2 difíceis, uma média e uma fácil, ou 2 médias. Nessa eram 2 fáceis, uma média e uma difícil se tivesse. Então a pessoa consegue tirar 7, 8 sem estar no nível alto. Por que eu estou dizendo isso? Zé Roberto, eu não tenho uma base no colégio, o que eu faço? O que você faz? Você é o que mais precisa ter a humildade de sentar e escutar o que eu falo, que o Vitor fala, sobre método de estudo. Isso é verdade. O material é importante? Importantíssimo. Se tiver um material redondo, facilita muito a sua vida. Mas se você quiser comprar material da concorrência, assistir um curso, fazer seu material, você vai chegar num nível de material aceitável. Não é difícil hoje em dia achar um material aceitável para concurso. Na nossa época era mais difícil, antes da gente era mais difícil ainda. O cara saía lá do interior, vinha fazer um curso presencial no Rio, porque realmente era um material que era incomparavelmente melhor do que ficar lendo o curso do Caio Mário inteiro, para direito civil. Hoje em dia, não tem dificuldade nisso, até os materiais são parecidos. Agora, o que é diferente? É você olhar para aquele material e entender o nível da missão. Eu sinceramente acho que muita gente não entendeu o nível, que o buraco é mais embaixo. Quer passar no concurso? Tem que querer decorar tudo, ponto. Se eu achar que não, só dar uma lida, isso não faz diferença, você não vai ter uma surpresa positiva. Você pode passar? Cara, acho até que pode, dependendo da prova. Um concurso que não seja nível, às vezes, jurídica fim ou mais vaga. Realmente, no meu, eu fiz vários concursos. Os que eu fiz e fui aprovado, tinha gente ali que passava, que eu olhava e falava, pô, esse cara não tá no meu nível. Mas, sinceramente, é um nível suficiente para você passar. Mas aí você tá no limite. Posso dar um pouquinho de sorte, posso dar um pouquinho de azar. Isso eu não consigo te garantir. Agora, se você chegar nesse nível de quero decorar tudo, portanto, eu preciso ter tempo para estudar. Portanto, preciso ter um ambiente adequado para estudar. Porque não é que a gente quisesse estudar por estudar, não é legal estudar. Mas era um nível de, cara, quanto
eu preciso de um ambiente que me permita, em menos tempo, decorar mais coisa. E o mais coisa era o caderno. O meu também, o material básico foram os cadernos do curso que eu fiz. Quero decorar esse troço. A missão é só essa, esquecer todo o resto. Quando você chegar nesse nível, porra, aí você tá no jogo. E a boa notícia é que tem pouca gente nesse jogo. Agora, enquanto você quiser apostar no tanto faz, vou dar uma lida, ou ficar fazendo outros métodos que eu sinceramente discordo, tipo fazer milhares de questões, ficar lendo só a lei seca, coisas que não estão erradas, é óbvio que tudo ajuda, mas isso não é o cerne do estudo. Para você fazer qualquer outra coisa, primeiro você decora o teu material. Isso aí é mais arriscado. Então, por isso que realmente a questão do método de estudo e a exigência quanto ao método de estudo, porra, isso é muito importante. Você falando de forma totalmente sincera, se eu tivesse que dar uma dica pro meu filho, ia ser isso. Olha só, consegue decorar o material? Eu estava estudando o ciclo da água com ele outro dia. Aí tem um negocinho de biologia lá. É isso, tem um monte de coisinha para decorar. Leu aquilo, ele decorou um monte de coisa. Eu fiz uma outra pergunta mais de nomes específicos, ele não tinha decorado. É isso. Era lá, ciclo da água. A água está aqui, aí o sol esquenta, a água sobe, né, evapora. Condensa. Aí lá é mais frio, condensa. Aí a nuvem, eu descobri que a nuvem não é ar, é água. Água, tipo, líquida, né? Não é vapor de ar. Já é uma revelação. Aí o vento empurra a nuvem, ela se acumula, aí fica pesada e chove. Muito bem. Você pode pegar essa historinha e explicar assim? Pode. Mas se vier uma questão assim. Qual o nome do fenômeno responsável por retirar a água e fazê-la tornar nuvem? Tem um nome específico, sei lá, evaporação. Aí o outro era... Aí a água cai na terra, e aí tem duas hipóteses. Ou ela é infiltrada na terra, ou ela vai escoando, e aí por isso que pega os sais minerais e por isso que a água do mar é salgada. Isso também foi life-changing pra mim, tá? Beleza, aí tinha um nome pra isso. Infiltração ou escoamento. Repara, eu posso contar a história sem o nome infiltração ou escoamento? Pode. O que acontece numa prova difícil? Vai vir uma questão que vai perguntar exatamente o nome específico. E vai ter uma prova mais fácil ou uma questão mais fácil sobre aquele tema, não depende de você, que pode ser suficiente, ou pelo menos você consegue tirar um 7, um 5, tendo a resposta, mas não tendo o nome específico. Então, isso é entender que todo conteúdo tem várias camadas de conteúdo e que você precisa primeiro pegar a primeira camada, o que pode e o que não pode, qual o majoritário. Depois, a segunda camada, qual o minoritário. Depois, a terceira camada, quem defende o quê. Minha prova oral de administrativo lá no Rio Grande do Sul, o cara chegou e perguntou o seguinte: a motivação é um elemento do ato administrativo? Isso é um clássico. Aí, cara, não sei porquê, a gente também fica psicopata. No meu caderno tinha 2 correntes. E eu completei com o Carvalhinho, com o Carvalho Filho, o meu caderno administrativo. Então tinha mais 3 correntes. Aí tinha 1, 2 e 3 escritas à mão. Mas eu falei, pô, que correntes são essas? Também comecei a ficar exigente. Falei, quem defende o quê? Aí eu tinha 5 nomes. Aí eu contei 5 correntes. Excelência, primeira corrente, segunda corrente, terceira corrente, quarta corrente, quinta corrente. Do caramba já. Aí o cara, ele deu uma risadinha assim. Quem defende essas correntes? Do tipo, vai vir aqui vomitar a corrente? O problema é que eu sabia, cara. Eu tava nesse nível. Eu falei, primeiro, meu irmão, ficou constrangedor. Mas é por quê? Porque não é que na primeira leitura eu peguei 5 correntes. Claro. Primeira leitura é sim e não, ou só sim. Segunda leitura, pô, sim e não, talvez, depende do caso. Na terceira leitura que eu tô dizendo aqui, simbolicamente, na verdade, talvez seja a 10ª leitura. Lógico. Aí você pegou, porra, Eli Lopes Meirelles, aí você fica com os nomes. Você só consegue verticalizar se você tiver o mesmo material, o material for adequado e você gastar tempo decorando. Porque se eu dou uma primeira lida na minha apostila, peguei a ideia, não pode. Aí eu vou para outro material, que talvez nem traga essa divergência. Eu trago essa divergência com 3 correntes. Depois eu vou para outro material. Eu nunca vou ter clareza em relação a essa pergunta. O cara vai perguntar a motivação do administrativo, eu vou pensar em 30 coisas e eu não vou ter a resposta direta. No meu, naquele momento, eu abri a página, eu lembro até hoje, uma página estava na direita aqui escrito, e eu botei a mão as outras 3 correntes aqui. Verdinho, porque era divergência. Por quê? Porque eu tinha intimidade com o material. Isso é o que com certeza sempre funcionou e sempre vai funcionar para qualquer tipo de estudo. E o que eu acho que pode mudar, a pessoa falar, você acha que inteligência muda para algum... Não. Sim, eu acho que tem pessoas com mais facilidade ou menos facilidade para decorar. É isso que ele falou. Por conta da prática passada de decorar. Sim, também não acho. Não é porque eu sou um cara que decora, eu esqueço tudo. Sim. Eu esqueço um monte de coisa assim no dia a dia. Mas... O Eric Navarro ele sempre fala que ele tem TDAH, dislexia, sei lá. E passou em primeiro para juiz federal. Isso tudo, gente, eu acho, sinceramente, tira totalmente descartável. Mas às vezes tu vai precisar de 10 leituras e tu 3. Esse é o ponto. Mas por quê? Porque eu estava estudando desde a primeira
e o cara tava lendo. Lendo. Porque ele nunca estudou. Essa é a minha tese. No primeiro dia de estudo meu, eu peguei um caderno de direito administrativo que é do Rafael Oliveira. De organização administrativa, descentralização, o que mais que tem? Desconcentração. Desconcentração. Aí depois vem aquele negócio de terceiro setor, OCIP, umas coisas que até hoje eu não entendi. Onde vivem, de que se alimentam. Eu lembro que eu parei, aí eu li um pouco. Descentralização. Esse é o do órgão administrativo? Não, desconcentração Desconcentração. é do órgão. Descentralização é criação de pessoas jurídicas. Viu como eu já, no caso, esqueci. Né? Desconcentração. Esse é o do órgão? Desconcentração é do órgão. Perfeito. Concentrar, órgão, pronto, resolvi. Desconcentração. Aí fui e li. Falei, cara, não entendi. Lia de novo. Pô, decorei. 1, 2, 3, show. Decorei. Próximo. Decorei. Volta tudo. Desde o primeiro dia eu sabia que estudar igual a decorar. Então eu nunca estudei só lendo. O que eu tinha estudado, eu estudei de verdade. Então essa prova primeira que eu fiz com 3 meses de estudo, que era uma prova de nível analista, pagava 3 mil e pouco da defensoria, eu fui fazer porque era do outro lado aqui no outro lado do Vinícius Américo. Fui fazer. Cara, eu lembro o seguinte, eu tinha estudado algumas matérias, administrativo, praticamente não tinha estudado, consumidor nunca tinha estudado, caiu o fato do produto, fato do serviço, vice do produto, eu não sabia isso, que é tipo... É o mínimo, não tem nada para estudar, não sei nada, o que eu vou estudar? Estuda só aqui, diferença de fato e vice. É só isso, esse eu não sabia, eu chutei errado. Aí tipo assim, eu não tinha estudado, agora outras coisas eu tinha estudado. Então eu tirei 48, porque eu acho que o que eu tinha estudado, eu já estava num nível assim, sei lá, 7, e outras coisas eu chutei. Mas eu não me escandalizei com isso. Não é aquela sensação de, pô, eu vou pra prova e, caramba, me dá um branco. O branco, ele é mentira, porque o branco é o seguinte, eu já li isso e não lembro. Mas é que você leu, mas não estudou. Então não é que você tem algum problema, não tem. O teu problema é não saber o que você está fazendo. Estudar é olhar e reter. Isso demora. Isso leva um tempo, exigência e silêncio. Sem isso aqui é impossível estudar. Tem que ter recorrência, porque esquece. Ele sabia que era desconcentração e descentralização. Esqueceu, porque está muito tempo sem olhar. Isso, então, exato. Agora se eu vou dar uma lida hoje, vou pegar. E também, óbvio, outra coisa. Hoje eu tenho uma maldade já da experiência prática, que se eu for estudar tributário hoje, com certeza eu vou pegar mais fácil do que naquela época. Lógico. Porque hoje eu sei, tenho uma ideia do que é um tributo, tenho uma noção. Me interessa o jeito tributário em alguma medida. Naquela época, era aramaico para mim. Também. Tudo era aramaico quando eu comecei a estudar para concurso. Administrativo. Tudo era plano teórico, assim. Mas eu tinha que decorar aquele teórico, porque, o que cai na maioria é teórico, e 2, quando cai uma coisa prática, é enquadrar no teórico. Então, a boa notícia a missão é simples, pegar o material e decorar. A má notícia se você nunca decorou, nunca teve exigência, você vai precisar realmente aprender a decorar e depois a boa notícia é que tendo decorado é só gastar tempo. Agora, é uma coisa que é um sacrifício, cara? Porque tem muita matéria, muita gente que quer. A proposta é boa, tu vai ganhar bem, tem uma qualidade de vida, tem projeção, porém, demora porque você precisa decorar. É muita coisa para decorar em pouco tempo, uma prova que é exigente, não é uma prova boba. Se for boba é pior do que exigente, eu acho, porque aí todo mundo tirando 90%, é um desespero. Então o concurso público é uma coisa possível, independente da base. O importante é ter ciência do que você está fazendo. Pô, realmente é uma coisa exigente que vai me dar trabalho. Vai, mas vai valer a pena. Eu acredito firmemente que em 1 ano, qualquer pessoa, se fizer uma dedicação completa, cara, chega competitivo. Você vai passar com toda certeza para juiz em 1 ano? Cara, não sei, depende do seu tempo, da disponibilidade, mas se você pegar 1 ano, você pode trabalhar, ter, sei lá, 3 horas por dia para estudar, tá? Se você em 1 ano pegar 3 horas por dia e estudar com todo afinco, com bom material, querendo decorar, em 1 ano, cara, você vai se surpreender bastante com a possibilidade. Dependendo do concurso, pode ser que você passe no concurso fim. Eu acredito, eu acho que 1 ano, cara, não tem mais o que ler. O Vitor foi quantos meses tu fez a primeira delegado mesmo? Primeira fase, 7 meses, né? 7 meses. O meu também, a primeira que eu fiz, que eu passei, tinha 6, 7 meses no Paraná, para a segunda fase. Cara, eu já estava bem. A segunda fase foi 1 mês depois, e o meu também deu uma tragédia. Eu fui 3 vezes para Curitiba, era 1 semana, uma banca lá, era peça e 8 questões, 4 horas. Aí na semana seguinte, peça, 8 questões, 4 horas. Aí uma delas, cara, a UFPR que organizou, eram 25 linhas por questão. Os caras botaram 25 linhas para as 2 questões. Então assim, na hora ali eu percebi que estava errado, eu respondi as 2 em 25 linhas. Pô, aí anularam as questões de um dia. Aí me marcaram para o final de semana seguinte. Eu fui para Curitiba de novo no final de semana seguinte. Então sempre dá uns problemas impressionantes. Depois tem que ter um episódio só dos perrengues de concurseiro. Tem alguns. Porque... Mas assim, isso foi 1 mês depois, cara. Eu lembro que esse mês foi realmente a coisa que eu mais estudei na minha vida, eu acho. Que é tipo, cara, tem 1 mês para uma segunda fase, agora é calça de veludo do mundo de fora. Se eu passar, eu vou pro oral.
E se eu não passar, tá, ok, beleza, mas pô, tem oportunidade de passar. No concurso que tinha vaga, Curitiba, era o segundo concurso de lá, tava pagando 27 mil no líquido que os caras autopromoveram administrativamente. Tava muito bom trabalhar na capital. Pô, ser defensor público meses, eu achei que eu fosse ficar anos. Lógico. Aí eu fui fazer essa segunda fase e eu já fiquei em segundo, assim. Então não é que eu construí uma base monstruosa na primeira para a segunda fase. É porque então, o estudo já vinha preparando para todas as etapas. Eu revisei tudo, sei lá, 2, 3 vezes. Li informativo, atualizei, continuei lendo informativo e li algumas coisas da banca, assim, e marquei o Vadimeco. Foi isso, assim, eu não inovei nada. Eu falei, cara, eu vou revisar o máximo possível nessas 4, sei lá, 5 semanas. Então, assim, em 7 meses, eu criei minha base que me aprovou também. Essa é a base que me aprovou depois no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Depois daí, não é que eu tenha ganhado muito conteúdo, né? É parar a aresta. Então, óbvio que, pô, eu sou um cara que sempre estudei no colégio, eu era bom. Sabia o que era estudar, minha mãe conseguiu colocar isso na minha cabeça. Tinha ciência de que era exigente, mas eu estava começando do zero. É que nem se eu pegasse aqui para contabilidade, você vai fazer um concurso de contabilidade. Sinceramente, é a mesma coisa. Eu ia pegar o material e começar a decorar. Só que o que eu fosse estudando, eu ia conseguir, eu ia tentar decorar e entender que, pô, se eu não estivesse lembrando, não tá tudo bem. Eu ainda não estou sabendo, né? Mas é isso, é 1 ano, cara. Se o cara entender o nível da exigência e começar a praticar, eu demoro para ler. Cara, beleza, tu entendeu a exigência? Revisão interna, tá demorando pra fazer revisão interna, porque é a primeira vez na vida você tá estudando, porque até então você tava lendo, que nem ele Harry Potter, meu filho leu Crônicas de Nárnia em 2 dias. Não vai lembrar se eu abrir lá e perguntar um negócio no meio. Impossível lembrar. Detalhe não vai lembrar. Peguei a ideia, mas pô, ler literatura, pegar a ideia, ler poesia, pegar a ideia, ver um filme, pegar a ideia, né? Estudar e decorar. E decorar tu não decora com uma simples leitura, tem que se forçar a lembrar. Milhares de leituras. Então, mas eu acredito firmemente que em meses você forma uma base que você nunca formou. Sem dúvida. Agora, tem que ter humildade e gastar todo o teu tempo fazendo o essencial, que é decorar. Posso fazer questão? Pode. Pode ler lei? Pode. Pode ficar lendo informativo fazendo um caderno? Pode fazer um caderno, pode fazer o que você quiser. Mas cada minuto que você está gastando com isso, você está deixando de decorar. Então, eu acho que é uma aposta ruim. Sobretudo para quem tem pouco tempo. Essa é a minha tese. Tem que botar uma meta, esquecendo a meta de pensar, isso que ele falou é importante. 1 ano, sem colocar a meta de quero ser aprovado em 1 ano. Não. Você tem que estar em 1 ano concentrando seus esforços nas suas metas de comportamento. Vou ler meu caderno todos os dias com essa cuidado. Vou ler o meu caderno todos os dias como se fosse a última vez que eu pudesse ler isso aqui na vida. Porra, é aquilo, acho que tu que falou isso outro dia. Se você soubesse que essa é a última vez que você vai poder ler essa página na sua vida, não vai poder mais voltar nela. É esse nível de exigência que você tem que ter. Você tem que se forçar a lembrar aquilo que você leu e realmente lembrar. Se você se forçou a lembrar e não lembrou, tu não decorou aquilo ali efetivamente. Você não estudou. Isso não significa que você vai guardar para sempre. Não, você vai ter que fazer isso todas as vezes que você voltar. Isso. Até o momento que você vai fazer até antes de ler. Tu vai abrir a página no caderno e falar, opa, aqui tem isso daqui para frente. Já decorou até o inverso, já sabe o que vai vir daí para frente do teu caderno. É isso. E na prova o que a gente faz é isso, é consultar esse mesmo caderno e responder as questões. Não tem complexidade. É simples, mas dá trabalho, né? É isso. Eu acho que é isso, rapaziada. O primeiro episódio ficou maneiro. No segundo episódio temos a história do Roberto Melo Porto. Acho que ele vai querer botar um terno, ficar naquele estilo dele, aquelas gravatas maravilhosas dele. Então é melhor a gente se trocar. Mas se inscrevam no canal da e escola de aprovação. Isso é importante, pessoal. Se inscreve no canal, curte, manda a galera que estuda para concurso público. E se você, obviamente, estuda para o cargo de carreiras jurídicas, escola tem aprovação. E se você estuda para delegado de polícia, escola tem aprovação delta específica. Os links estão aí na bio. Os links aí, é só fazer a tua matrícula. A gente podia até criar alguma coisa, né, que vai aparecer na tela de tipo desconto para quem está vendo agora. Mais, Augusto? Vai estar aparecendo um QR Code aí, se tiver um QR Code aparecendo nessa tela aqui, provavelmente você foi sorteado para um desconto específico. Isso. E aí você clica e faz a sua matrícula. É isso, pessoal. Fiquem Tamo com junto. Deus. Desenho da aprovação. Até o próximo. Um abração.